Fala, embaixadores do Reino de Deus. Me responda aí, quanto tempo você estaria disposto ou estará disposto a esperar uma promessa se cumprir verdadeiramente na sua vida? Folheando as páginas do Antigo Testamento, eu descobri que um homem ele esperou cerca de 45 anos, total de mais de 4 décadas. Esperou 45 anos por uma terra que ele e mais 11 pessoas entraram. Ele foi enviado por Moisés, servo do Senhor, para trazer relatórios durante 40 dias de uma terra, a terra chamada Terra de Canaã, terra prometida, terra que mana leite e mana mel. A terra que Deus iria expulsar os inimigos cananeus, jebuseus, gigaseus, fariseus desta terra, mas daria os inimigos na mão de Israel. Depois que esses 12 homens que foram observar e trazer um relatório para Moisés dessa terra prometida, a Bíblia deixa claro em Números 13 que eles começaram a trazer uma grande difamação sobre a terra. Eles começaram a entristecer o coração dos cabeças das tribos de Israel que estavam ao lado de Moisés. Arão, que era irmão de Moisés, Miriam, ouviu aquilo ali. Todos ouviram. Eles trouxeram romães, figos e 2 cachos grandes de uvas que transportaram nos seus ombros. Ao ponto que esses homens começaram, desses 12, 10 deles começaram a entristecer o povo. O povo começou a reclamar contra Moisés e dizer assim: melhor que nós tivéssemos ficado no Egito depois de 430 anos no Egito de sofrimento, humilhação, chicotadas, trabalhando em um sol castigante para trazer grande riqueza para o grande monarca e poderoso faraó daquela época. Mas, queridos irmãos, olha só que algo triunfante. Desses 12, 2 deles, Josué e Caleb, se colocaram ao lado e fizeram esses 10 homens se calarem e disseram que a terra era boa, que a terra era uma terra produtiva, que as suas fontes de água era água poderosa. A Bíblia vai dizer em Números capítulo 14 que existia em Caleb um espírito diferenciado. E eu fui pesquisar, tentar entender que espírito diferente é esse que existia em Caleb, de tal forma que o próprio Deus o exaltou. O próprio Deus disse que aqueles homens, como os demais, nenhum entrariam na terra prometida, salvo Caleb e Josué. E Deus vai trazer grande palavra sobre Caleb, dizendo que o espírito que existia sobre ele era um espírito de perseverança. Um espírito de perseverança é uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que ela não para por nada nem por ninguém. Eu vou te dizer, anota isso aí, necessariamente Caleb não era um homem de fé, não. Mas a Bíblia deixa claro que ele era um homem de uma grande constância naquilo que ele desejava para a sua vida. Quando você abrir a sua Bíblia no capítulo 14 de Josué, você vai ver o próprio Josué assumindo o poder. Deus guardara Moisés. Quem assume logo? O servo Josué, que era aquele que servia a Moisés. E Caleb vai cobrar esta terra que um dia ele pisou a planta dos seus pés, que ele comeu dos seus figos, romães e cachos de uva, bebeu da sua água, porque ele não temia aquela família que estava lá dos Anaquins. Entre os Anaquins, o maior de todos era o rei Arba, o maior gigante de todos eles. Foram destruídos, aniquilados, porque quando Deus faz uma promessa para alguém, nada nem ninguém pode ficar na frente da promessa que Deus faz a esta pessoa. O tempo passa, a história passa,
mas Deus está, como sempre, sentado no seu alto e sublime trono e fazendo tudo que lhe apraz. Bem, voltando à história, Josué está no poder e Caleb vai cobrar para ele e diz: tu sabes, Josué, meu amigo, quando Moisés, servo do Senhor, ainda estava no poder, estava vivo e me fez uma promessa. A história diz que naquela época, pasmem os senhores, as senhoras e os senhores queridos, Caleb tinha 40 anos de idade. Era um jovem, se falando daquela época, porque se viviam muito mais do que hoje. Então ele tinha 40 anos quando ele entrou e pisou na terra prometida. Agora Caleb estava com 85 anos. Passaram 45 anos. Pasmem, aquele que persevera, aquele que tem constância, aquele que tem fé, aquele que acredita no seu milagre, não para por nada, nem por ninguém. E não é que Caleb foi a Josué e disse: eu quero a promessa que Moisés me fez. E não deu outra, não teve como Josué negar a promessa a Caleb, porque ele estava com Caleb. A Bíblia diz que foi depositado aos pés de Caleb a terra de Criate Arba, que ficava dentro de Canaã. Sabe por quê? Porque ele não desistiu, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Não pare pelas acusações, pare para respirar, pare para tomar fôlego, pare para orar, pare para jejuar. A igreja do século XXI tem deixado de orar, tem deixado de jejuar, tem deixado de clamar ao Senhor. E isso é péssimo, porque o inimigo está ganhando espaço e armando mais ciladas e arapucas. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida nesta tarde, nesse dia ainda. Busque ao Senhor. Buscar enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto, disse o profeta Isaías. Porque o nome do Senhor é poderoso para operar tanto em vós o querer como o efetuar. Então, como Caleb, recobre o seu espírito, busca mais a Deus, te enche mais de Deus, porque tu verás coisas grandes se cumprir na tua vida. Deus quer usar a tua boca para resgatar os perdidos. Deus quer usar as tuas mãos para curar os enfermos. Não importa o estado, não importa o bairro ou o país que você vai ouvir esta mensagem. O meu Deus está contigo e Ele quer te levantar com um grande baluarte. Ele quer te levantar, mulher, homem, como um grande oráculo dele na terra. Delar camando lebassuminávia. Porque ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Volta às páginas aí que eu te falei. Dá uma pesquisada em Josué capítulo 14 e em Números capítulo 14 e capítulo 13. Porque Deus vai falar contigo fortemente. Compartilha com alguém.